saindo do tapete. Tem muitas coisas que a gente pegou ao longo dos anos para a gente não sofrer com aquilo, para a gente não sentir a dor. A gente colocou essas coisas embaixo do tapete. O Senhor está me falando, olha, filha, tem muitas coisas que essas mulheres colocaram embaixo do tapete lá há muitos anos. E eu estou descortinando isso agora, por isso que muitas vezes está doendo. E está doendo para mim também. Está doendo muito. Porque eu estou em processo de oração por coisas específicas. E muitas vezes eu pensava que aquela situação já tinha sido resolvida, que já estava tudo ok, bola para frente, a gente esqueceu. Mas o Senhor não esquece de nada. Ele não esquece de nada. Ele vai justamente te cobrar o que você colocou debaixo do tapete. E o inimigo vai querer fazer o quê? Puxar esse tapete, lógico, né? Ele vai querer puxar esse tapete, dizer assim, eita, é a oportunidade que eu tenho de puxar o tapete dela agora, peraí. Então, assim, tem sido muito forte. Eu sei que tem mulheres nesse período que também estão passando por grandes decepções, que estão passando pelo vale. E eu tenho pedido para o Senhor sustentá-las, sabe? Eu coloquei pessoas, intercessoras especiais para isso, porque eu sei que está sendo difícil, é um tratamento. Imaginem que vocês estão passando aqui por um tratamento no casamento de vocês. Chamaram vocês para uma sala e vocês agora estão passando por um tratamento. Só que é tudo em oração colocado no trono. Vocês não estão chegando ainda no esposo de vocês para falar. Algumas sim, mas outras não. Porque ainda não é tempo. Mas a partir do momento que o Senhor for efetivando isso na vida de vocês, vocês vão ter mais liberdade em falar. Como a gente falou sobre o medo, ontem, né? O medo, ele escraviza a nossa vida. Ele nos torna escravas e nos paralisa. Minha mãe, ela chega a falar a palavra medo 20 vezes ao dia. É porque eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo. Mãe, não fala tanto medo, porque isso gera insegurança em você e nas pessoas que te ouvem. Então, muda um pouquinho a frase. E eu vou falar o quê? Eu digo, não fala em medo. Fala que vai conseguir, que vai enfrentar. Hoje ela passou aqui na porta e disse assim, eu não sei para que eu vou fazer essa perícia médica, porque minha mãe já teve câncer. Eu não sei para que eu vou fazer essa perícia médica se não vai dar certo. Eu disse, mas tu já saiu de casa derrotada, como é que vai dar certo? Aí ela disse, então, minha filha, ore por mim para dar certo. Aí eu fui e orei aqui no quarto. Ela nem acredita nas orações dela mais, porque o medo faz a gente paralisar. A gente não acredita nem mais nas orações que a gente faz. Então, risca a palavra medo da sua vida. Quando você for falar medo, aí você engole a palavra e fala assim, eu vou conseguir, porque o Senhor está me autorizando a fazer. Certo assim? Eu digo isso para minha mãe. Mãe, risca o medo, bota assim, o Senhor está me autorizando a fazer, porque a palavra de Deus declara isso, isso e isso, que o amor lança fora todo medo. Se você tem medo, é porque você não está aperfeiçoada no amor dele. Isso é muito sério. A gente ontem leu isso aqui e foi muito próprio isso, porque o medo diz, né? O medo fala que você não confia nele, que ele não é o teu refúgio, ele não é a tua fortaleza, ele não é o socorro bem presente na tribulação, porque você acha que vai ter uma vida de mil maravilhas, de rosas e flores sempre pelo caminho. Às vezes a gente monta uma vida perfeita na nossa cabeça, principalmente no nosso casamento. E aí a gente sempre fica insegura e com medo de tomar, né, decisões de orar, jejuar pelo nosso marido, saber que o Senhor vai cuidar dele, que vai botar na cabeça dele a direção que ele precisa ter. Dani, mas às vezes ele não pensa em mim. Quando ele vai decidir, ele não pensa em mim. Então, ore especificamente por isso. Senhor, faça com que meu marido, quando for tomar uma decisão, ele pense em mim também. Ele pense nos meus anseios, nas minhas escolhas, que o Senhor bote nos olhos dele a minha escolha, porque eu já orei por isso, vocês sabiam? E eu contei aqui na vez passada. Eu não fui autorizada pelo Senhor a comprar meu apartamento. E eu orei 5 anos por ele. E o Senhor disse assim, filha, você não vai escolher. A escolha vai caber a seu marido. E a gente já está em uma lição também da escolha. A escolha vai caber a seu marido. O que cabe a você é orar para que eu coloque nos olhos dele a sua escolha.
E eu disse, Senhor, mas eu quero ir. Não, você não vai. A decisão é dele. O que você vai fazer é orar por essa decisão. Gente, meu marido escolheu, foi em 15, ele mesmo falou essa semana, minha filha foi em 15 apartamentos para escolher aquele lá. E eu fico, às vezes, impressionado como você gosta daquele apartamento. Eu sou mais apegada do que ele ao apartamento. Por quê? Porque o Senhor colocou dentro dele o meu anseio, mas a decisão foi dele. E às vezes, muitas vezes, a gente está querendo, com a nossa língua, com a nossa boca, controlar decisões que não cabe a nós, né, controlar. Cabe ao Senhor discernir no coração do nosso marido a decisão certa. A gente está aprendendo aqui nessa mentoria a sermos pontuais com as nossas orações. A gente faz orações muito vagas. Tem hora que a gente até se perde. Tem gente que até dorme orando. Dormi, não sei nem o que eu orei. Comecei e nem terminei. Porque você não está sendo específica. E eu queria muito lhe alertar isso essa noite. Esse livro está sendo muito pontual com todas nós. Está ensinando cada uma a fazer orações pontuais. E aí, quando eu me deparo com esses capítulos, que foi a parte que eu mais gostei, tá? Foram esses capítulos, eu amei. Esses 4 capítulos que a gente trabalhou, esses 4 dias, começando pela sua mente. Foi, sua mente. A gente orou para que o Senhor desse ao nosso marido, né, a mente, assim, sem ataques do inimigo. Uma mente com ataque, ela é uma mente que vai gerar muitos sentimentos no coração do nosso esposo. Porque, assim, como é que acontece? A mente, se você não estiver trabalhando e renovando ela com a palavra de Deus, os ataques que você sofre na mente, eles vão descer para o seu coração. E aí o coração vai estar cheio de feridas emocionais e você não vai conseguir fluir no espírito. Quando eu expliquei na aula passada, existe corpo, alma e espírito. O corpo é o primeiro local onde você sofre ataques. Os vícios, né? O vício, por exemplo, no álcool, nas drogas, um abuso sexual que você tenha sofrido. Isso são ataques que você sofre no corpo. Os ataques na mente é sempre alguém dizendo que você não vai conseguir, que você tem medo, que aquilo gera frustração para você, que aquela pessoa não chegou na sua expectativa. Aí você se frustra com ela. Aí isso vai gerando uma série de fatores na sua mente. Pense assim, que por dia você tem mais de 2.000 pensamentos por dia, você sabia? E que esses pensamentos, você pode torná-los, pegar eles e torná-los cativos na palavra de Deus. Eu faço esse teste. Até quando me falam alguma coisa, eu já rebato na palavra. Porque aquilo vai gerando em mim outro tipo de sentimento, outro tipo de sensação. Dani, mas eu não sei fazer isso. Isso é treino, tá? Treinamento. E eu vejo aqui a Suelen faz isso até com os filhos dela. Ela treina os filhos para que os filhos recebam a palavra do Senhor. Quando eles estão no colégio, eles estão ali, eu já pensando qual é a resposta que eles vão dar de acordo com a palavra. Isso uma mãe treina os filhos. Porque a gente tem que treinar nossos filhos para a geração seguinte, para nossos filhos serem melhores do que nós somos. Mas muitas mães, elas estão pensando somente nelas, elas não estão gerando isso para os filhos. Então, assim, isso é muito forte. Eu só dando esse testemunho, assim, inicial, da mente, como funciona a mente, como ela funciona. Eu sempre digo às minhas filhas que Jesus está com ela o tempo todo. Ah, mamãe, mas eu tenho medo de escuro, então vamos orar para Jesus tirar o medo do coração. Vamos orar. Oramos tudo e elas dormiram. No outro dia, nós estávamos no carro e meu sobrinho chegou para minha filha e disse assim, Lara, imagina se Jesus estivesse do seu lado aqui no carro. Aí ela disse assim, não precisa imaginar, porque ele está aqui comigo. Não, eu estou pedindo para tu imaginar. Não, foi você que não entendeu que ele está o tempo todo comigo.
Olha, ó, ela não precisou entrar em dúvida. Quando gera dúvida, é porque algo ainda não está fincado no coração. A sua mente não foi trabalhada ao ponto de isso gerar algo muito forte no seu coração. Eu estou me tremendo falando isso aqui. A gente precisa renovar a nossa mente com a palavra do Senhor. Dani, onde é que está isso? Romanos 12, 2. Transformar pela renovação da nossa mente. Transforma a renovação da nossa mente. Traz a palavra de Deus. Dani, mas é cansativo, as pessoas vão dizer que eu sou fanática. À medida do tempo, que o tempo for passando, que você vai chegar e vai gerar resultado, porque o resultado muitas vezes não vem por você, tá? O resultado vem nos seus filhos e o que sua família está vivendo no reino. Não vem pela sua palavra, muitas vezes. Vem pelo que está acontecendo na sua vida e na vida da sua família. Quantas vezes as pessoas vinham me argumentar, minha própria mãe, minha filha, isso é fanatismo, mãe, tranquilo. Mas agora que está gerando resultado na vida das minhas filhas e do meu marido, onde eles estão, aí as pessoas passam a dar uma credibilidade ao que você fala. Então, se você desistir por conta de crítica, você vai ficar pelo caminho. Aí você vai se sentir frustrada e desanimada a continuar. Por isso, ó, que a crítica você ouve, tira o que é bom e passa. Ouve, tira o que é bom e passa. Treinamento na mente. Falando só de mente até agora, nem entrei nos outros papéis. O treinamento é essencial. O profeta Daniel, ele foi treinado pelo Senhor para passar tudo que ele passou. Tu acha que é fácil entrar na cova do leão e ficar lá a noite inteira olhando os leões para você? Que segurança é essa? Que segurança é essa que esse homem tinha? Porque a história é linda. A gente fica impressionada. Mas se fosse você dentro da cova, o medo ia o quê? Atacar o seu coração. Você ia olhar para o leão e ia dizer assim, acabou com minha vida. E que fé é essa que esse homem tem? Será que eu posso ter? E a fé são passos. Treinamento na mente. Passos de fé é treinamento na mente. Você efetua um passo, aí o Senhor vai dizer assim, filha, eu vou te dar mais uma chance de tu dar outro passo. Às vezes eu digo, Jesus, o mar não vai abrir, não. Abre, ele abre. Ele abre, vamos lá, ele vai abrir. E aí eu fico assim, ó, treinando a minha mente para dar aquele passo de fé. E Daniel fez isso. Ele deu um passo de fé, ele entrou naquela cova dando um passo de fé pelo que ele tinha feito antes. O que ele tinha feito antes? O que foi? Toda vez que o Senhor te pedir um passo de fé, ele vai te pedir algo antes para você fazer, que é a oração e o jejum, é aperfeiçoamento da mente. Pum! Entrou, encaixou, agora são os passos de fé. Porque o passo de fé é você sair do natural para o sobrenatural. Dani, mas eu nem vejo o sobrenatural acontecer. É porque você ainda não foi aperfeiçoada, treinada para ver. Você precisa ser aperfeiçoada e treinada para isso. E aí você tá passando por esse aperfeiçoamento, treinamento aonde? Aqui. Pode ser o seu início? Pode. Sempre é um início de todas as coisas. Ninguém nunca começa grande. Começamos do pouco para o muito. Hoje são 40 milhões dessa mentoria, mas eu comecei com 5. Lá na Experiência do Lar em 2019. Dei um dos maiores passos de fé na minha vida. Comecei com 5. Nunca pensei que ia produzir, no final, 22 turmas e mais de 1.000 mulheres. Onde é que eu ia imaginar isso? Onde é que eu ia imaginar que o Senhor ia me dar esse discurso que eu tenho hoje? Onde é que eu ia imaginar que o Senhor ia colocar essas mulheres na minha vida para gerar experiências para mim? Porque eu decidi começar. E quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Mas quem é infiel no pouco, não vai chegar no muito. Trabalho na mente. Na mente. Teve uma turma, foi a turma mais desafiadora para mim, 2020, em plena pandemia, tudo fechado. E aí eu decidi fazer essa turma com as mulheres aqui de Recife. Entreguei um material grátis para elas, entreguei tudo para elas. Disse até que elas não precisavam pagar a inscrição. Sabe quantas terminaram? Só uma.
Porque só um volta para agradecer, como fala a palavra dos leprosos, lembra? 10 foram curados, só um voltou. Ali eu me frustrei, eu fiquei desanimada, disse que ia parar a experiência do lar. Eu falei 4 vezes que ia parar a experiência do lar. E o Senhor me dizia, não, filha, é tempo de continuar, as frustrações são necessárias para que você pegue impulso. Porque se tudo for mar de rosas, a vida não é assim. Alguém está mascarando ela para você. O Senhor é que não está. Ele vai dizer para você, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, então a gente tem que andar com ele. Então, isso é um trabalho na mente, eu estou mostrando para vocês quanto é importante a mente ser renovada pela palavra do Senhor. A mente, isso vai fazer com que os nossos maridos também, quando a gente ore por isso neles, vai lembrar a eles de tirar o espírito de covardia e entrar no espírito de poder, amor e moderação. Equilíbrio, né? Na tomada de decisão é importante. E você vai ver o Senhor trabalhar em vários tipos de doenças, tipo depressão, amargura, ira, medo, desesperança, solidão, rebelião, tentação e maldade. Então, isso faz com que você tenha um apurado no espírito. A mente vai te dar essa apuração aonde? Essa tomada de decisão aonde? No discernimento. O discernir é quando você tem 2 opções a fazer. Você tem 2 opções. O certo ou seguir pelo caminho mais curto, que é o melhor, né? Muitas vezes. É o mais fácil. Ou o caminho mais longo, que ele vai ser o que o Senhor está te pedindo. E você vai ter que discernir. E a gente tem que pedir ao Senhor que os nossos maridos tenham doses homeopáticas de sabedoria para decidir. Isso é muito importante. Com relação, alguém tem alguma dúvida com relação à mente? Quer falar alguma coisa? Quer colocar o que aconteceu lendo esse capítulo? A Suelen está compartilhando aqui algumas. Deixa eu ler aqui. A Andresa está entrando. É porque eu fico sem um chat aqui. Suelen está dizendo assim, ó, treino meus filhos a responderem na ponta da língua a famosa pergunta que fazem as crianças. O que você quer ser quando crescer? Meu filho de 11 anos respondia na lata, eu já sou um ser, já sou a imagem e semelhança de Deus. Se você quer saber o que eu quero fazer quando eu crescer, aí você tem que refazer essa pergunta para ele. Veja, é uma criança que está sendo treinada pelo Senhor. E aí isso vai gerar o quê? Segurança. Quando ele for adulto, a tomada de decisão dele vai ser muito mais segura do que um que não foi treinado. Isso é óbvio. Precisamos sempre treinar nossa mente, treinar a mente do nosso esposo, treinar também os nossos filhos, para que eles tomem decisões acertadas na fase adulta. Muitas vezes, a gente aprendeu a tomar decisão de acordo com o que os nossos pais fizeram isso para nós. Por isso que é importante você deixar, muitas vezes, a criança errar numa decisão, para que ela tenha noção de que ela, um dia, vai ser um adulto que ela não vai mais precisar de você para decidir. Mas se você sempre fica ali no banho-maria com a criança, ela não vai conseguir decidir na fase adulta. Ela sempre vai precisar de você. E quando você faltar? E quando essa criança já casou e sempre fica procurando a mãe para tomar decisões? Vai interferir no casamento. Vai ser difícil. Então, é sempre um equilíbrio de todas as coisas. Alguém quer falar? Posso falar? Posso passar? Com relação aos medos. Alguém levantou a mão? Não. Com relação... Pode falar, Rose. Rapidinho. E, assim, é um treinamento diário que a gente tem que fazer, né? Porque os pensamentos que a maioria das vezes vem na nossa mente são pensamentos negativos, né? Então, são pensamentos contrários daquilo que Deus quer que a gente coloque em ação. Né? Então, é um treinamento diário. Então, o pensamento, ele dissipou em 1 segundo, daqui a 1 minuto ele vem de novo e você tem que novamente entregar para o Senhor e novamente declarar a palavra, né, sobre esse pensamento, né?
é diário, né? Acho que é de segundo em segundo, né? É constante, né? Se você for pegar que são 2.000 pensamentos que passam na sua cabeça por dia, muita coisa, né? Uns você vai lançar cativo, outros você vai resolver. Isso você vai ter que discernir com o Senhor. E isso é muito sério. Tem coisa que você vai parar de gastar energia. Eu digo assim, ó, eu não vou gastar energia com isso. Vou ó, lançar fora. Isso não vai produzir nada. Às vezes você pega a guerra de outras pessoas que estão acontecendo ao seu lado porque você se incomoda. Você já passou pelaquela situação, aí você pega aquela guerra para você e você perde tempo com aquilo. E atrasa alguns processos. A guerra de outras pessoas que você tem que pegar, aí você escolhe se você vai pegar ou não. Sabendo que aquela guerra que você pega de outra pessoa, já vou deixar você falar, tá, Sueli? Aquela guerra que você pega de outra pessoa, você vai se inserir dentro da caixa dela no mundo espiritual. Às vezes é um cunhado, uma cunhada que está se separando e está aquela confusão, aí você entra naquela caixa daquela pessoa e aí pronto. A guerra também vem contra você, porque você é um terceiro de fora. Por isso que tem que ter muito discernimento na hora de entrar e também na hora de sair. Pedir ao Senhor, é tempo, Senhor, de eu pegar essa guerra aqui de alguém e entrar nessa caixa por ela? Aí o Senhor vai dizer, sim, filho, é tempo, eu preciso de você lá intercedendo por essas pessoas. Aí você entra. Não, não é tempo, você não está aperfeiçoada para isso ainda. Fica aqui na tua caixinha, que eu ainda estou trabalhando com você. Ainda estou treinando você para isso. Entendeu como funciona? Fala isso, Ellen. Pode falar, querido. Tá fechado o microfone. Desculpa. Boa noite, meninas. Sobre essa experiência assim, de treinar os pensamentos, né? Além de, claro, primeiro, aquela sugestão daquele famoso livro da Joyce Meyer, né, Campo de Batalha da Mente, foi ali pela primeira vez que eu comecei a ver que a gente pode sim, a gente deve administrar os nossos pensamentos, que a gente não deve se enxergar como vítima ou, tipo assim, numa situação passiva de pensar tudo que vem à nossa mente, né? E aí, um aprendizado que trouxe para mim, e de uma maneira que eu ensinei muitos meninos aqui em casa, principalmente a minha filha, a Clarinha, ela tem muito isso, ela é muito pensativa, ela é muito reflexiva e etc. E aí, ela fica, cria ansiedade nela. Eu estou pensando, ela quer programar o dia dela, quer programar a semana, ela tem isso natural. Ótimo, só que isso chegava num momento que ela ficava angustiada. Eu falei, filha, você não precisa assumir todos os pensamentos que vêm. Você pode, olha, administrar seus pensamentos, né? E eu expliquei também que tem pensamentos que vêm de natureza, como setas do inimigo, tem pensamentos que são sugestões do Espírito Santo, né? Então eu ensinei ela a discernir pela natureza os princípios bíblicos, né? Que o Senhor deixa na palavra para a gente, a discernir os pensamentos que vêm, que provém do Senhor para a nossa vida, e os pensamentos que provavelmente ou é realmente só o nosso cérebro querendo preservar a energia do nosso corpo, né, etc. E também pensamentos que podem ser setas do maligno, né, para nos paralisar, para nos colocar medo. Então, eu ensinei para ela um passo a passo em que ela faz um checklist, e pelo checklist ela vai eliminando, e aí ela aprendeu a identificar se aquele pensamento tem a natureza só do cérebro, assim, né, natural, se aquele pensamento tem a natureza, a origem de Deus, Espírito Santo, né, eu ensinei aquele pensamento pode ser realmente fruto de uma seta que o maligno está lançando. E aí, quando eu ensinei esse checklist prático para ela, o pensamento, Deus disse, né, que os pensamentos dele são maiores que os nossos, que os pensamentos que ele tem a nosso respeito são pensamentos de paz, de longanimidade, para nos dar um futuro, ou seja, todos os pensamentos que Deus tem a nosso respeito, ou seja, que o Espírito Santo nos inspira, sempre são pensamentos que vão contribuir, que vão edificar, seja nós ou quem está do nosso lado de alguma forma. Pensamentos que vêm do inimigo, eles sempre vão ou nos paralisar, ou nos colocar medo, só que é um medo que a gente estava falando, é um medo improdutivo, é um medo paralisante, também expliquei para ela essa diferença. Então, assim, depois disso, é tão legal, tem hora que eu passo, assim, pelo quarto, e ela tá. E ela ama listinhas, ama papeizinhos e tudo, eu falo, o que você está fazendo? Ela, estou anotando, sei lá, pensamentos, etc e tal. Então, tem hora que é legal ver ela fazendo isso na prática, administrando o que ela está pensando. Ela escolhe o que ela vai pensar antes de dormir. Eu expliquei isso. Então, assim, dá para a gente fazer isso na prática.
E eu, pelo menos, passei muito tempo da minha vida parecendo que só assim, ó, eu era só um receptáculo de tudo que vinha à minha mente. Eu não tinha essa condução. E até que isso realmente começou a acontecer, eu comecei a ter esse alinhamento, a transformação, a diferença que faz no nosso dia. Então, assim, é só para deixar esse testemunho, porque realmente é sensacional e funciona muito. Espero que foi só esse Uma detalhe. maneira bem prática, né? Aí para quem está caminhando ainda nesse início, né? De Exatamente. de mentorias, pegando outras coisas. Às vezes você vai pegar algo que seja para o seu trabalho, né? Você vai pegar, né, mentoria para o seu trabalho, mentoria para empreendedorismo, aí vem muita coisa, então você tem que selecionar aquilo que você vai caminhar. Você não pode caminhar em cima de tudo, né, que aparece para você. Às vezes uma pessoa vai sugerir algo para você, olha, faz esse curso tal, aí você vai fazer. Então, você tem que começar a selecionar assim também os seus pensamentos. Olha, eu vou selecionar, pensar nisso aqui agora. Eu não vou pensar nisso. Eu disse com meu marido, amor, estou pensando nisso aqui agora. Daqui a pouco, à tarde, eu vou começar a pensar sobre isso. Pode ser? Ah, mas eu esqueço, Dani, então anota. Tá aí o planner para isso. Anota no planner. Eu anoto. Meu marido me pediu de manhã, minha filha tem que pagar hoje um boleto. Você pode providenciar esse boleto para mim? Eu disse, moça, eu vou providenciar à tarde, porque eu só posso pensar nisso à tarde, pode ser? Porque eu vou ter que abrir site, pesquisar, tal, para entregar o boleto para ele pagar. Então, tem coisas que a gente pode administrar tempo, pensamento. Isso faz você ter uma mente mais produtiva. E até um dia mais produtivo, quando você divide isso na sua cabecinha. E aí a palavra de Deus entra quando? Nas primícias. E a oração entra quando? Ela entra 3 vezes ao dia, para que esses pensamentos sejam impulsionados de acordo com o que está acontecendo no seu dia. Entenderam? Isso é uma parte prática que eu adoto. Suelen deu a dela também, que é muito boa. E você vai adotando a sua. Pode falar, Su. Eu tenho uma outra parte prática também, que eu gosto de sugerir, que funcionou muito comigo. Principalmente se a gente está naquele momento que a gente está ou com uma fragilidade física, seja doente, seja de qualquer natureza, ou se você está com alguma, às vezes, fragilidade emocional, tem alguma dificuldade, aquele momento que você está passando, ou fragilidade espiritual, enfim. Tem momentos que a gente realmente, por alguma dessas fragilidades, ou no corpo, na alma, no espírito, muitas vezes a gente não tem nem forças mentais, e nem físicas, e nem espirituais, para fazer essa seleção, né, sobre os pensamentos, aquele ciclo de pensamentos viciosos, que eu diria assim, principalmente pessoas que estão passando por problemas emocionais, ou depressão, qualquer coisa desse gênero. Uma ferramenta que eu utilizei num momento da minha vida que eu estive assim, nesse período de pensamentos nebulosos, que são pensamentos que colocam a gente no ciclo viciante de pensamentos perturbadores. É isso que eu queria dizer, era essa palavra. Perturbadores de qualquer natureza. Quando você não consegue selecionar, uma ferramenta prática que eu utilizei e que eu já falei para várias pessoas e que ajuda, é só para você romper o ciclo, tá bom? Não é uma coisa que aquilo vai te alimentar pro resto da vida. Mas é quando você se encontra em momentos assim, ajuda a romper o ciclo do pensamento perturbador, como diz lá na palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, esse recurso aqui, ó, dessa ferramentinha que a gente tem, de um fone de ouvido que a gente tem hoje na internet, né? Então, nesses momentos, às vezes você não consegue orar, você não consegue nem conversar com alguém, que você não consegue nem, né? Às vezes não tem um ciclo, um grupo de mentoria, ou tem alguma dificuldade, colocava, ouvir a palavra de Deus. Seja no YouTube, uma pregação, um louvor, seja uma aula, uma palestra, qualquer conteúdo que seja para interromper o seu ciclo de pensamento perturbado. Porque a gente fica naquele ciclo de pensamento e não consegue furar. Então, é uma ferramenta prática que eu utilizava muito para furar essa bolha. Porque aí mudava a minha frequência de pensamento. Quando mudava a minha frequência, literalmente frequência, e mudava, aí sim eu conseguia recuperar, seja uma força física, ou emocional, ou espiritual, para reagir. Então, fica só essa dica, é uma dica prática, útil, que a gente tem um recurso à mão aí
escuta um louvor, escuta uma pregação, qualquer coisa que naquele momento ajude você a furar aquele ciclo daquela frequência dos pensamentos perturbadores. Era só isso. Eu também, eu tenho essa dica da Suí, foi muito boa. Eu tenho também uma disciplina de todos os dias ouvir uma pregação. Já que eu ministro muito, então eu preciso ouvir muitas pessoas para colher o que é bom, né? Colher o que está acontecendo, por exemplo, comigo hoje, eu vou em cima de uma pregação sobre isso, porque eu já tiro lições dali. Entendeu? Então, eu tenho essa prática também no meu dia, de ouvir alguns pregadores, que são os principais que eu escolhi, que estão alinhados com a minha linguagem, com o meu jeito de ser, e eu vou ali tirando direções do Espírito Santo, vai me passando assim, ó, às vezes até completando mais a mensagem. Então, também é um tipo aí de treinamento com disciplina que você também pode adotar, que é muito bom, tá? Em relação ao medo, a gente já falou, né, que existe o medo paralisante, aquele medo que faz você não romper, você fica parado sempre no mesmo lugar. Você caminha, é como se você estivesse num quarto escuro, você criança num quarto escuro, sem conseguir sair do quarto. Pode falar, Vanessa. Então, boa noite, mulheres maravilhosas. É a primeira vez que eu estou aqui, mas eu senti no coração de compartilhar a experiência que eu estou tendo. Toda vez que a minha frequência baixa, me dá aquela sensação de medo ou tristeza, alguma coisa, porque o medo é uma vibração que está aqui embaixo, né? E quando a gente bota um louvor, uma música, assim, né, mais que tem uma frequência, como a própria Sueli também falou, uma frequência mais alta, isso vai fazendo com que a gente eleve a nossa frequência. Então, eu estou passando por um processo aqui de câncer na minha família, né, com a minha mãe, e toda vez que eu me vejo assim nesse processo assim de medo, né, de ai meu Deus, o que vai acontecer, né, e tal, eu falo assim, não, isso não é o meu pensamento. Primeiro que eu cancelo e falo, eu governo minhas emoções, porque o medo, ele está diretamente ligado às nossas emoções. Então, eu falo, eu governo minhas emoções, eu não sou o meu medo, eu não sou a minha mãe não é o câncer dela, isso está passando por um processo de aprendizado, assim como a família também está passando por esse processo todo de aprendizado, e a gente vai passar em nome de Jesus, a gente vai passar por esse processo. E boto o louvor, e quando a minha mãe começa a coisa, eu começo sai em nome de Jesus, tá aqui dentro aqui. Então, assim, a gente tem que tomar posse. Mas, às vezes, a gente não consegue. Acontece que, às vezes, eu não consigo. E aí, quando eu não consigo, eu vejo meu marido aqui que fala assim, tome posse, pega o patriarcado da casa, porque hoje eu não tô bem. Entendeu? Então, quando não sou eu, é ele. Então, eu entrei nessa mentoria por causa disso, porque para eu sentir mais forte, porque chegou um momento que estava eu ali baixa, meu marido também estava baixo, e aí, como que lidar com tudo isso? Uma bagunça geral, né? Entendi o que você quis falar. Realmente, o louvor, ele liberta, né? Ele vem como algo que era libertador. É como se você estivesse preso em algum lugar, o medo te prendeu, como eu falei. Ele te prendeu num quarto escuro e você não consegue sair de lá, porque você não tem a direção da porta, você está num quarto escuro. E aí, quando você recebe o louvor, que você canta, que você profere, por isso que quando você colocar louvor, você pode, é ideal que você cante também, canta com a sua boca. Porque esse louvor vai libertar o que está dentro de você, dentro das suas expectativas de emoção. Isso vai fazer com que você chegue e abra a porta para sair. Muitas vezes você vai assim, pegar no trinco, mas ao medo, aí você volta. Aí depois você vai mais aperfeiçoado, você já sabe que você está no quarto escuro, não tem vela lá dentro. Mas você já sabe onde está o trinco. E muitas vezes o Senhor vai dizer assim, filha, abre a porta. Pode abrir. Gente, eu fiquei anos e anos e anos e anos presa dentro de um quarto. Eu fiz o Mulher Única, e é uma ferramenta também muito boa, para quem quiser fazer depois, é muito bom. Eu fiz o Mulher Única e eu descobri que eu buscava o Senhor, tinha sede em buscar o Senhor, mas minha mãe, em certos momentos, ela me trancou no quarto, para eu não sair no discipulado quando eu era jovem. Ela me trancava no quarto, eu não conseguia sair.
E aquilo me frustrava muito. E lá no Mulher Única, o Senhor me levou nesse quarto e disse: filha, você pode abrir essa porta para sair. Eu quero que você saia, eu quero receber você aqui fora. O Senhor, muitas vezes, ele não vai abrir a porta para você. Ele vai te encorajar, que nem ele fez com Josué. Seja forte e corajosa. A palavra foi esse. É você que tem que buscar essa força. É você que tem que buscar essa ousadia de ir lá e abrir. O Senhor, ele está te esperando. Mas ele quer ver a atitude do seu coração. E o medo faz isso. A última coisa, aí foi quando no Mulher Única, eu saí desse quarto, eu abracei o Senhor do lado de fora. O Senhor me levou a todo esse trailer na minha vida, assim, ó. E eu saí, e depois disso, nunca mais eu parei. Eu só fui crescendo, assim, ó, com o Senhor. Eu já estou do lado de fora agora, já estou desbravando países, já estou em outra fase. Mas eu não posso deixar de dizer para vocês que eu já estive no quarto escuro, com medo de sair. E no natural, minha mãe me trancava. Eu tive que sair no espiritual, porque no natural eu não consigo sair, não conseguia sair. Eu tive que ir lá no espiritual fazer isso. Então, é algo muito forte. E outra coisa que eu sempre tive medo é fervente oração, isso mesmo. É aquele louvor da fervente oração, né? Você chegar e colocar tudo no altar, né? O louvor, ele faz isso. E eu aprendi isso com quem? Com a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela estava naquele poço, como eu falei para vocês. Ela estava sem esperança, toda passada e moída por dentro. E quando o Senhor tem um encontro com ela ali, percebem que ela, quando o Senhor fala para ela que vai dar água viva, ela soltou o cântaro caiu, porque ela saiu do natural e ela entrou no espiritual, ali na hora. E dali ela saiu o quê? Adoradora. Porque o resto da passagem diz, né? Aqueles que me adoram em espírito e em verdade, eis que o Senhor busca essas pessoas. E a samaritana foi uma delas. Foi o exemplo dessa mulher adoradora. Então, muitas vezes a gente vai passar por situações no natural que a gente vai precisar entrar no espiritual para poder desbravar aquilo ali. E aí é você com o Senhor, é sua intimidade com Ele. É o ponto que você quer crescer. Eu passei por uma situação no natural, eu tinha 13 anos de idade, e o avião que eu estava da VASP, que era um avião maravilhoso, VASP na época estava falindo. O meu voo, ele arremeteu 3 vezes, ele abortou a decolagem 3 vezes. Vocês já passaram por uma abortagem de decolagem? O avião vem correndo com tudo, de repente freia e não sobe. É pior do que arremeter. É aquela sensação, morri e não sei se estou aqui. Eu bati em mim assim, ó. Eu disse, meu Deus, 3 vezes. Na terceira vez que ele foi correr, aí uma pessoa gritou, disse que não ia mais, todo mundo se levantou e saiu do avião, e aquela coisa, o avião realmente estava quebrado. O Senhor me livrou da morte. Mas depois daquilo, eu fiquei com traumas e com medo de avião. Porque aquilo transmitiu para mim que não era um lugar seguro. Não era um lugar seguro. O avião, para mim, não era um lugar seguro. Um carro era um lugar seguro, uma geladeira era um lugar seguro. Tem gente que a geladeira não é um lugar seguro. Por quê? Porque na infância, quando abria a geladeira, via ela vazia. Eu tenho meu marido assim, meu marido era muito pobre. Então, para ele, a geladeira não é um lugar seguro. Se ele abrir a geladeira e não tiver nada dentro, ele fica a ponto de ter um troço. Eu tenho que ir na hora fazer feira. Então, eu também vejo a geladeira como locais não seguros. Estou contando isso para vocês, porque para vocês verem como o medo invade a gente. E aquele trauma terrível que eu passei, passou anos da minha vida, assim, ó. Eu andava de avião, antes de entrar no avião, eu tinha diarreia, assim, umas 8 vezes. Para a gente que era normal, que ia para aquele momento de desfrute, eu ia para um momento de pesadelo, eu só queria chegar em algum lugar. Não queria passar pelo processo de entrar no avião. E aí, um belo dia, o Senhor me colocou no voo com Suelen. Suelen estranhou, porque eu me tremia, eu estava nervosa, eu estava gelada, eu levantava para ir no banheiro. E ela disse, amiga, que medo é esse? E eu contei para ela, ela disse, mas você precisa trabalhar esse medo. E ficou naquele primeiro voo.
No segundo voo, quando a gente voltou de São Paulo, ali a gente estava em voos diferentes, e eu fiz uma oração antes de sair do hotel. Eu disse, Senhor, que eu possa chegar no aeroporto e trocar esse voo para ir junto com o Suelen de novo, porque eu não vou conseguir viajar sozinha. Eu tinha muito medo de viajar sozinha. Eu sempre viajava acompanhada, sempre. E a partir daquele dia, a gente estava ali saindo daquele aeroporto de Congonhas, e o Senhor disse assim para mim, presta atenção em tudo que eu vou falar contigo hoje. E a gente saiu daquela sala VIP, Suelen ficou para trás, comprando umas coisas para os filhos, e eu comecei a caminhar em direção à voz que me guiava. E ele disse assim, senta que agora eu vou te mostrar o que acontece com esses aviões. E em Congonhas, sobe e desce de avião toda hora. E eu fiquei mais ou menos meia hora ali, estática, sem dar uma palavra, vendo o avião descer e avião subir, avião descer e avião subir. E ali o Senhor me disse assim, filha, eu tenho controle de todas as coisas. Cada avião desse que sobe e que desce é porque eles estão no meu controle. Não estão no seu controle. Você não tem como ir lá no piloto para fazer nada, porque eu estou com ele. E aqui dali foi uma lição muito forte para mim. E a gente eu entrei no voo, a gente taxiou com o avião e chegou na cabeceira de Congonhas, e o avião parou. E o Senhor falou para mim, filha, você está pronta para decolar. Falta você lançar esse medo para mim. Lança esse medo para mim. E ali eu olhei para aquela marca daquele chão ali, ó, e eu disse, eu lanço. Vum, lancei. O Senhor trabalhou tudo aquilo comigo para eu lançar aquele medo para ele. Depois disso, agora em 2022, a gente fez imersão dentro do avião, a gente estudou o avião inteiro, falou sobre o avião. Passei por uma arremetida de avião esse ano, 2022, e fez 6 viagens de avião sozinha em julho. Em um mês, eu viajei em 6 aviões para a Europa, para tudo quanto é canto. Se eu não tivesse lançado aquele medo, eu não ia chegar onde eu estou hoje. Fazendo o que o Senhor me pediu para fazer. Há alguns medos que a gente tem que lançar. E, às vezes, esse medo está dentro do seu próprio casamento. É o temperamento do seu marido, é a forma dele falar com você, é as escolhas que ele faz errada. Isso é um medo terrível na sua vida. E você não consegue romper isso. Eu falei dessa historinha todinha como o Senhor fez, para te mostrar como o medo, ele te impede de fluir. Até porque, Dani, esse seu bloqueio, até porque esse seu bloqueio tinha total intimidade com o seu propósito. O inimigo sabia o tanto que ele tinha que te escravizar nesse meio, porque ele já vislumbrava o tanto que você precisaria ir, sair, literalmente voar para desenvolver o seu propósito, né, para cumprir essa rota. Então, isso tinha totalmente a ver, e quando você ressignificou aquilo naquele avião, que a gente fez aquela foto simbólica, ali ele perdeu totalmente o poder, o medo perdeu totalmente o poder sobre a sua vida, e ali foi aonde o Senhor fluiu com você ali. Foi poderoso. Então, da mesma forma que o Senhor também quer fluir em várias áreas da sua vida, e às vezes é um medo tão pequeno que você carrega, para as pessoas o medo que eu tinha de avião era irrisório, porque tem gente que viaja rindo. Né? Eu via criança que em plena turbulência, as crianças estavam tudo sorrindo, dizendo, eita, vai cair. Aí, e eu ficava tensa, passando mal, e aquilo vinha me dando uma angústia, e eu, meu Deus, eu vou desmaiar, vou ter um troço. Então, o medo é algo individualizado e que você precisa tratar. É você quem precisa abrir essa porta para esse tratamento. Às vezes você vai procurar a ajuda de um profissional. Eu fui atrás de psicólogo para tratar meu medo. Fui, mas não adiantou. Até isso eu já fui no psicólogo. Vocês acreditam? Eu fui no psicólogo tratar o medo de avião, mas não adiantou. Já teve uma fase que eu tive medo de relacionamento, porque eu tive um noivado que não deu certo. Então, eu tive medo de me relacionar novamente. E eu tive que ir para o psicólogo para poder tratar aquilo ali. E descobrir várias emoções que estavam erradas. Então, tudo isso, você tem que procurar ajuda. E a autora é muito certa nisso.
quando ela fala que quem teme ao Senhor, quem tem um temor ao Senhor, vai pensar em primeiro agradar o coração dele. Então, o temor ao Senhor é você buscar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, como a primeira pessoa da sua vida. Primeira pessoa, né? Primeira pessoa lá do singular é o Senhor. Aí, segunda pessoa, terceira, e você vai descendo assim. Então, temer ao Senhor vai trazer isso, vai te livrar dos teus inimigos. Ele vai te proteger do mal, ele vai manter seus olhos, ele vai manter os olhos em você, ele vai cuidar de você. Ele vai demonstrar misericórdia por você, ele vai te dar riquezas e honra, que é a prosperidade. Ele vai suprir as tuas necessidades, que é a provisão, que a gente trabalhou na aula passada. Ele vai revelar tudo o que precisa saber, né? Revelação por sabedoria, né? Que a gente fala que é um dom do Espírito. Além disso, ele vai te dar uma vida satisfatória, que é uma vida que tem contentamento. E a gente não vai ter tempo de trabalhar aqui, mas essa vida é possível. Você ter contentamento, ter confiança e longevidade. E o Senhor vai atender os desejos do seu coração. Dani, mas eu não tenho atendido os desejos do meu coração ainda. Procure temer ele em primeiro lugar. Procure entrar nesse viés do temor. O princípio, não. Os que temem ao Senhor encontram a sabedoria, Provérbios. O temor ao Senhor é o princípio de todas as coisas. É a primícia. E agora falar de propósito, né? Propósito foi ontem. Propósito, Suelen abriu aí um pouco. Propósito é um chamado que você tem que efetuar para o Senhor. Chamado também individual. Dani, e quando esse propósito não está casado nem ligado com o propósito que meu marido tem, aí você tem que orar em cima desse objetivo. Você tem que ser pontual. O Senhor já te deu um propósito, por exemplo, mas seu marido ainda não entende esse propósito. Não entende a dimensão daquilo que você está vivendo, daquilo que você vai viver. Então, você tem que ser pontual nessas orações. Porque o Senhor quer usar ambos, cada um com o seu propósito. E ter uma revelação disso de uma maneira muito forte. Dani, mas eu não sei nem qual é meu propósito. Então, antes de você cobrar do seu marido, você vai entrar na presença para você saber qual é o seu propósito. Dani, é possível saber qual é o meu propósito? Sim, o Senhor dá clareza nisso, se você pedir a Ele. Às vezes é para salvar vidas, às vezes é para falar a palavra de Deus para outras pessoas. Ele sempre vai te apontar qual é o seu propósito. Tem pessoas que vão mudar de propósito, tem pessoas que vão continuar no mesmo a vida toda, tem propósito que está ligado diretamente à sua família, cuidar e zelar dela, cuidar e zelar do seu casamento, que esse é um dos principais que o Senhor dá para as mulheres casadas. Esse é um dos principais. Dani, mas tem o meu trabalho também. Eu sei que tem o seu trabalho, tem um propósito lá também. Por isso que é tão difícil a gente alinhar esses propósitos, fazer alinhavar, costurar tudo no mesmo lugar. É difícil, porque são vários, principalmente para mulheres, né? E o Senhor tem dado a oportunidade de as mulheres partilhar a mesa com outras mulheres. Já é algo fora que você está fazendo do seu lar. Então, tem que ter, assim, muito senso de direção do propósito para você sair do seu ambiente, da sua casa, para fazer isso. Você não pode fazer algo fora se você ainda não ajeitou o seu dentro. Se você não organizou o seu casamento, não organizou a sua casa, não organizou a sua maternidade, para poder dar, né, feedback para as pessoas que estão fora. E a gente está fazendo isso aqui, ó, essa mentoria, para você organizar o dentro, organizar o seu casamento. Seu marido é a sua segunda prioridade. Dani, onde é que está isso? Pelo amor de Deus. Onde é que esse homem é minha segunda prioridade? Não, a segunda prioridade sou eu. A gente já falou da primeira, a primeira é o Senhor. A segunda é seu marido. Porque quando você cuidar dele, e cuidar, né, conforme a palavra de Deus nos pede, com responsabilidade, com zelo, você está automaticamente cuidando de você também. Dani, onde é que tem isso? Querida, você é uma só carne com ele, a palavra de Deus nos fala. Como é que você não vai cuidar da sua carne? A Dev deixou esse ensinamento incrível no Natal, o último Natal que ela passou com a família. Ela disse, se vocês cuidarem do marido de vocês,
seus filhos não vão sofrer. Mas vocês precisam cuidar deles. Pode falar, Vanessa. Na verdade, eu estava passando por um desafio aqui junto ao meu marido, né? E aí eu me aquietei e falei assim, Senhor, me dê sabedoria, porque diante da turbulência, né, a qual eu estava vivenciando, e ele também vivenciando alguns processos lá junto à mãe, chegou um dado momento que eu falei assim, não, eu vou ter que ficar quieta aqui no meu canto para poder entender se realmente eu estou no propósito, realmente o meu propósito com ele ou não, porque eu tinha recebido um chamado e eu falei assim, meu Deus, mas tá bom, o que eu vou fazer? E no chamado vinha ele, a presença dele. Só que ele estava totalmente desligado, embora ele sempre foi um estudioso da Bíblia, ele estava totalmente desligado dessa questão do ensinamento, de colocar em prática o ensinamento. E eu estava muito naquela coisa de, não, a gente tem que estar conexão com Deus e tal. E eu ficava muito naquela tem que. E cada vez que eu ficava tem que, ele afastava cada vez mais. Então, isso para mim foi uma alucinação. E aí foi o momento que eu falei assim, não, agora eu vou me tirar daqui, vou ficar lá com a minha mãe, vou passar um processo lá com a minha mãe, né? Lá em Curitiba, a gente mora aqui no Rio, mas eu fui lá para Curitiba para ficar com a minha mãe, que minha mãe está fazendo tratamento lá. E aí eu entendi o seguinte, que às vezes é necessário silenciar e orar, pedir oração. E essa palavra, eu estou até toda arrepiada aqui, porque essa palavra veio muito forte. E hoje eu entendo por que eu estou aqui, entendeu? Que algo estava dizendo assim para mim, Vanessa, não vai. Mas quando você achar que você não vai, faz, forte, porque o inimigo quer tirar a gente do nosso propósito. E aí foi quando meu marido resolveu estudar também junto comigo, sem eu pedir mais, porque eu me afastei e pedi para ele, para o Senhor, que se realmente o propósito é em conjunto na família, que traga ele também, né? Mas como é que eu vou fazer, Senhor? Então, Dani, a minha dúvida é essa. Como que eu faço, né? Entrar sempre em oração? É isso? Sempre estar em oração? A autora dá essa dica aqui, ó. O que quer que Deus tenha chamado seu marido para fazer, ele também chamou você para apoiá-lo e participar do seu plano. Mesmo que só orando, encorajando e ajudando todas as maneiras possíveis. Então, tem ações aqui, que é orar, encorajar e ajudar. Tá? A própria autora já deu a resposta aí para você. Isso é lindo, né? Pode falar, Adriana. Ô Dani, eu não lembro quem foi que falou lá no grupo que acreditava que o propósito ele era único do casal. Eu não lembro agora quem foi que escreveu, mas falou assim, que ela acreditava que o propósito é único no casal, já que os dois são uma só carne. É isso mesmo? Ele não é, muitas vezes pode não ser único, mas podem ser complementares. Eu entendo assim, sabe? É como se houvesse uma união de propósito perfeito. Por exemplo, eu não sei cantar, né? Mas meu marido é ministro de música, eu não sei tocar nada. Não sei cantar, tô ali pela fé. Tem hora que eu canto pela fé, porque eu tenho que cantar. Gente, eu tenho que cantar no Natal, se for dia 25, no domingo. Dia 1º de janeiro, estava eu lá cantando de manhã cedo no coro, entendeu? Mas onde é que eu mostro isso para ele? Eu digo, amor, eu não tenho propósito em cantar. O seu propósito é com isso, é com a música, com a orquestra, com músico, tudo. Mas onde é que eu entro nisso? É encorajando e ajudando. Entenderam agora? Não é propriamente um único propósito, mas as pessoas me verem lá com ele sempre. Isso vai gerar uma credibilidade muito grande no trabalho dele, no propósito que ele tem. Mas não é o mesmo propósito que o meu. Eu não canto, eu não desempenho nada. Às vezes eu digo, amor, acho que Deus
poderia te dar uma cantora, mas ele não deu. Ele te deu uma E mulher ele que gosta de que te tem ver lá coragem. na frente. Eu já pedi para ele várias vezes, amor, me libera Ele desse gosta. couro. Pelo amor de Deus, eu estou ali Ele se já sente no orgulhoso. altar de sacrifício, já tem dia que eu estou sem voz. Porque eu falo muito, dou muita aula. Ele, minha filha, mas é importante para mim você estar lá. Entendeu? Quantas cantadas de Natal eu já pedi para sair, porque é intenso, é aquela coisa que tá ali, ó, tá ali, terça, ensaiando, não sei o quê, e aí, na hora da cantata, quem é que entra no espiritual para orar? Sou eu. Sou eu que estou na linha de frente de batalha na oração. Eu que puxo as mulheres para orar comigo. Eu não sou solista, nunca peguei microfone para solar nada. Mas eu tenho o meu papel fundamental dentro do propósito do meu marido, assim como ele tem um papel fundamental dentro do meu propósito também, que ele ainda está encontrando. Isso é um processo, tá entendendo, Dri? Mas é uma união. Uma só carne, quando Deus uniu uma só carne, a carne não, ela vai ficar em união, mas ela não vai ser a mesma coisa. Cada um vai ter o seu jeito de ser, a sua forma de se portar. A mesma coisa no propósito. Pode haver uma união de desígnios, ou pode ser um propósito só. O Senhor é que decide, né? Então, essa pergunta aí eu respondi mais ou menos pelo que eu vivo, né? Pelo mais ou menos o que eu tenho vivido com o Senhor. E Deus não quer aqui, como ela falou, Deus não pede que você negue a sua personalidade para isso. O Senhor tem igualmente um chamado para você, o qual, porém, irá se ajustar ao chamado de seu marido e não se opor a ele. Ixi, essa resposta aqui da autora foi ótima. Ela mesmo já confirmou o que eu estava falando. Entendeu? É você ser ajudadora idônea, auxiliadora idônea. Auxiliadora idônea está assim. A missão do nosso marido, ela está aqui, a gente entra como auxiliar. A gente, ó, se encaixa como uma peça do Lego, se encaixou, mas a peça dele está em cima e a nossa está embaixo. Então, tem mulheres que querem que a peça dela esteja em cima e o marido esteja embaixo. Aí o Senhor não vai abençoar, entendeu? É preferível para o Senhor que a peça dele esteja em cima e você entra como auxiliadora idônea. Você encaixa sob a mesma missão. Estar na mesma missão é estar com a mesma visão, caminhando junto, mas embaixo da missão, abaixo da missão. Auxiliadora idônea está abaixo da missão. Então, quem quiser entender mais sobre isso, eu deixei lá na plataforma umas aulas sobre isso, sobre auxiliadora idônea, o que é ser auxiliadora idônea. Eu já dei aula sobre isso lá na mentoria do Clube das Mulheres Virtuosas, e está gratuito para vocês, como bônus. Lá dentro da plataforma você pode assistir essas aulas, tá? E aí vai dar um norte a mais para vocês, tá bom? E, por fim, terminando as suas escolhas. Eu amei esse capítulo. Esse capítulo, assim, veio como um bálsamo hoje para mim. E eu estou muito a orar para que as escolhas que meu marido faça vai afetar diretamente a minha vida. E nós, como mulheres, tentamos sempre ali dar o jeitinho, né? Olha, eu vou dar esse jeitinho aqui para quando meu marido escolher já me beneficie. Entre o meu benefício. Você é beneficiária do plano de saúde. Seu marido fez o plano, foi lá, pagou o plano e disse assim, minha mulher é beneficiária. Mas muitas vezes a gente pode ser a beneficiária, pode, mas sem falar nada. E aí é que é o mais difícil para nós mulheres, porque a gente sempre quer ser a beneficiária e colocar as nossas escolhas dentro do contrato do plano. Entenderam? E se o Senhor te pedir assim, dizer assim, não, filha, você vai ser a beneficiária, mas você vai segurar a sua língua, segurar as suas atitudes e esperar que eu mesmo vou colocar quais são as cláusulas nesse contrato. Aí você tem que ter muita segurança no Senhor. Mas meu marido está desvirtuado desse propósito, Dani, é bem difícil isso acontecer. Então, ora, amiga. Porque suas palavras não vão surtir efeito para ele entrar no prumo, não, muitas vezes. Olha aí, a Vanessa deu esse testemunho. O marido dela lê toda a palavra, mas não queria, né, aceitar as palavras dela, e ela falava, e ela falava, e ela falava, adiantou não, só adiantou quando ela começou a orar por isso, calou e foi orar.
E o Senhor é quem move corações. A gente não tem capacidade de mover coração de ninguém. Tá bom? Então, se você está usando da sua fé ardilosa para manipular as decisões do seu marido, as escolhas dele, vai chegar uma hora que vai dar pau. Pode falar, Jana. Ô, Dani, boa noite, a paz. Voltando só um pouquinho sobre o propósito, eu fiz a pergunta aí na mensagem. No meu caso, a gente não anda no propósito junto. Como seria assim? Porque eu tenho vontade de fazer várias coisas, de trabalhar no propósito, mas aí eu fico naquela, eu vou ou não vou, né? Eu sou capaz ou não sou capaz? Eu fico no meu lar ou eu vou ou não vou? Tem essas dúvidas. Essa dúvida, ela é bem apurada para ser respondida. Eu já passei por uma situação assim, em que uma moça caminhava comigo, eu posso dar somente a minha experiência, porque a experiência, né, produz resultado para a nossa vida, e essa moça caminhava junto comigo, e ela queria muito trabalhar com mulheres, ela queria estar no meio de mulheres, e queria sair de casa para fazer esses trabalhos. Só que o marido dela não é crente. E aí eu disse para ela, deixa eu dizer, eu não posso levar você comigo, porque a minha responsabilidade, eu vou estar tomando lugar do seu marido. No mundo espiritual, pegar você, trazer pela mão e você vai ficar comigo. E se der algum problema na sua casa, depois, no seu casamento, a responsabilidade vai ser minha. Ela ficou chateada, porque queria viajar comigo, queria estar trabalhando junto comigo. Isso foi muito forte para ela. Mas o Senhor me disse assim, filha, ainda não é tempo de tirar ela da casa dela. Ela pode fazer a experiência do lado na casa dela, o marido está lá olhando, está junto, mas a partir do momento que eu tiro ela desse contexto e lanço para outro comigo, eu estou me tornando responsável pelo que está acontecendo depois na vida dela. Então, eu disse para ela, é tempo de você permanecer ainda na sua casa. E eu estou em outro time. Eu tô num time em que, quando eu saio para ministrar ou para viajar, meu marido me puxa e ora por mim. Ele está, se colocando como cobertura espiritual na minha vida. Tu está entendendo, Jana? Tem coisas que o Senhor vai pedir individualmente. Isso aconteceu comigo e com essa pessoa. Eu estou dando só uma experiência minha. Mas eu acho que você tem que consultar o Senhor para saber o que é que ele tem com você. Tá? E deixar isso muito claro e muito tranquilo aqui. O Senhor permitiu que ela continuasse fazendo experiência do lar na casa dela, que o marido estava ali e estava sendo experimentado por isso também. Mas a partir do momento que ela ia sair comigo para outras nações, para outros lugares, a casa dela ia ficar descoberta. Porque ele não ia dar a bênção em si, por completo. Porque ele não entende ainda esse processo, entendeu? Então, eu estou dando assim minha experiência pessoal, e aí você colhe o que é bom e retira o que não é bom para a sua vida, viu? Você ora ao Senhor nesse sentido, tá? Então, passando para o final agora, com relação às escolhas, a gente precisa avaliar, assim, onde é que a gente está inserida nessas escolhas? Onde é que eu estou? Eu sou aquela mulher que sou artista principal das escolhas do meu marido, ou eu sou coadjuvante? Eu sou a coadjuvante que estou disposta a orar, a sentar, a ouvir. E isso tem que ser muito, muito certo, porque nosso marido tem que ter um discernimento muito apurado. E cabe a nós orar por isso. Cabe a nós orar para que ele tenha esse discernimento recebido do Senhor e a revelação que ele receba, ele escolha. Porque é assim, o Senhor ele vai te dar pode te dar 2, 3, 4 opções para o seu marido. E aí, qual ele vai escolher? Por isso que a palavra fala que o insensato, ele escolhe os caminhos tortuosos. Ele entra em caminhos que não deviam. E eu quero citar para vocês aqui um exemplo em que eu fui convidada para
assumir agora, nesse ano, um lugar na minha área, na área jurídica, entrar num escritório e tal, e as coisas começaram a entrar no mais profundo. Olha, Daniela, eu quero que você seja minha sócia. Aí eu, sócia? Eu sou muito apurada para essas coisas, né? Sociedade, para mim, é aliança, e tem que ser uma aliança espiritual. E aí eu fui, né? Aí eu, tá bom, eu vou conversar. Aí eu disse, olha, eu não resolvo nada dessa parte. Meu marido vai se inserir nesse contexto, tá certo? Tá. Quando meu marido começou a negociar, ele não gostou. Disse assim, não, eu não quero negociar com seu marido, é você que vai trabalhar, é você que vai ser sócio, eu vou negociar com você. Eu disse, então não vai dar certo. Porque meu marido que faz essas escolhas por mim, essa parte de contrato, apuração desse aí, valores, tudo é com ele. Eu entro com trabalho, mas essas escolhas eu sempre coloco ele para escolher por mim. Por quê? Porque eu já sei que meu marido tem um discernimento mais apurado que o meu para isso. Eu tenho orado por isso já faz alguns anos. E aí, o que foi que aconteceu? Eles negociaram que iam pegar um carro meu para fazer no aluguel da empresa. Durante 2 meses até eu vender esse carro. Agora eu ia vender o carro, agora em janeiro. Enquanto esse prazo, eles dois chegaram nesse consenso. Nesses 2 meses que o carro foi usado, quando eu fui meu marido foi buscar o carro essa semana para poder vender para outra pessoa, o carro estava acabado, vindo trincado, carro sujo, nojento. O que eu fiquei com o carro 10 meses não foi nem um suficiente para o que essa pessoa fez no meu carro. E aí o negócio não prestou entre eles dois. E para mim foi uma lição, porque eu disse assim, realmente eu não posso colocar ainda o meu nome nessa sociedade. Isso foi uma lição para mim. Então, tem coisas que você vai precisar parar um pouco. Por favor, você precisa entender. Voltou? Voltou, né? Você precisa entender que você vai ter que dar 2 passos para trás para que ele escolha. Dani, mas meu marido só escolhe errado. O que que eu faço? Então, filha, ora. Só tem oração para que o Senhor apure isso nele, o discernimento. E do discernimento partir para uma decisão em sabedoria. As coisas são, mas Dani, as coisas são difíceis, ele é cabeça dura. Meu marido é teimoso. Então, repreende o espírito de teimosia. Tem coisas que a gente tem que sair repreendendo. E tem que continuar orando, orando, orando. Vocês acham que meu marido chegou no patamar de hoje que ele está? E eu disse para ele, amor, eu orei quase 10 anos para você ser um bom negociador. E hoje eu vejo meu marido fechando negócios para mim, que eu não estava com capacidade de negociar. A pessoa já queria pegar tudo que eu tenho aqui de mentoria, já queria jogar em outro lugar, queria fazer isso, fazer aquilo outro comigo, me tornar uma celebridade, uma estrela de calma, não precisa disso. Vamos com calma, as coisas são devagar. Então, tem coisas que seu marido ele vai ter a escolha mais apurada, o Senhor vai dar para ele essa visão. Às vezes, o Senhor vai dar para você, mas 90% das vezes, ele vai dar para o seu marido. Porque é uma responsabilidade espiritual que o Senhor concede. De ser um bom negociador, de ser provedor, de trazer isso para a sua casa. Teve até uma mulher que me passou um áudio hoje. Eu não vou revelar porque eu não lembro o nome dela. Mas ela disse assim, Dani, eu sou uma boa administradora. Ótima. Tem problema eu administrar as contas? Eu digo, não tem problema. É só você passar o poder de decisão para ele. Você passa o poder de decisão e as contas você administra naquilo que ele pedir ajuda a você. Mas o controle, a decisão final é dele. Um exemplo, seu marido decide, por exemplo, comprar um carro. Vocês juntaram dinheiro para isso, você estava a par de quanto tinha.
tudo isso. Mas ele escolheu, foi lá escolher e disse assim, olha, chegou, a gente vai comprar esse carro. Ele tomou a decisão de comprar, então ele tem que ser responsável por isso. E os boletos, como é que a gente vai pagar? Como é que vai administrar? Aí você pode administrar todo mês. Olha, eu tenho um boleto do carro para pagar hoje, está aqui, ó, para ele não esquecer. Mas a decisão cabe a ele. Se você tirar esse poder de decisão dele, o seu marido vai ficar frustrado. Os homens precisam desse poder de decisão. E que nós, mulheres, às vezes, temos muito medo de entrar nesse local, que eles entrem nesse local. Então, eu queria deixar essas escolhas aqui muito bem estabelecidas para você entre a sabedoria e o insensato. E a gente tem que orar, sempre pedindo a Deus direção para que nossos maridos tomem decisões com sabedoria. Com sabedoria, principalmente no que envolve a nossa vida também. Tá, mulheres? Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente orar? Tranquilo? Vamos orar agora. Eu queria orar por 2 pessoas para essa parte de decisão, né, de escolhas. Alguém quer abrir o microfone, quer compartilhar? Dani, eu preciso meu marido tomar uma decisão tal dia, tal hora, e essa decisão é importante. Então, eu queria que quem tivesse essa situação colocasse aqui para mim só a mãozinha, levantasse só a mãozinha. Adriana. Quem mais? A Vanessa? Mais alguém? Tranquilo? Então, eu vou orar por elas 2 e vou orar pelo restante também. Tem mulheres que estão passando muito na navalha com essa mentoria. E eu já abri falando nisso. Tem coisas que estão embaixo do tapete para quem chegou depois. Tem coisas que estão embaixo do tapete faz muitos anos no seu casamento, que foram jogadas lá por algum motivo, às vezes é por uma dor que você não quer, né, vivenciar. Então, tudo lá no tapete. E o Senhor está dando a oportunidade de a gente tirar essas coisas do tapete e vivenciar aqui. Para mim também está sendo difícil. Imagino, assim, está sendo para mim uma batalha. Porque além das minhas batalhas, eu estou com as batalhas de vocês também. Sim, a Aline pedindo para eu orar pelo propósito dela. Ok. Mais alguém pelo propósito? 2 pessoas pelas escolhas e uma pelo propósito. A Rose, a Tainá e a Suelen, né? Deixa eu anotar aqui para na hora não me perder. Tem aqui o livro, vou anotar aqui mesmo. Rose, Suelen e a Aline. Polly também, né? Pelo propósito. E desvencilhar esse propósito também é algo, propósito, Angélica, também, é algo tão profundo, né? Que a gente, às vezes, se perde para desvencilhar ele, né? Eu tenho vivido, assim, a profundeza de viver um propósito, o Senhor está me dando mais profundo a cada dia. E esse ano de 2023 eu estou com um propósito muito firme de avançar com a experiência do lar. O Senhor me pediu isso. Muito forte. Ainda não é tempo de revelar algumas coisas, mas a partir da mentoria for acontecendo, eu vou revelar algumas coisas que Deus me pediu com a experiência do lar. E hoje, tem sido tão forte isso que o Senhor tem me pedido, que eu estou dentro da equipe da DEV, dando opiniões sobre o livro. Vocês acreditam? O Senhor me pediu isso. Filha, você vai ser uma guardiã desse livro. E eu disse, como é que eu vou fazer isso? Você vai saber. A equipe dela entrou em contato comigo semana passada. Eu disse, olha, eu preciso de 100 livros na Europa. Eu preciso de 100 livros na Europa agora em maio. Eu vou dar uma turma de 100 mulheres de experiência do lar. Mas o livro é 53 euros, custa 330 reais. Aqui no Brasil, o livro custa 79. É 3 vezes a mais. Eu disse, olha, eu não tenho como esperar um mês para o livro chegar na Europa, que a logística é um mês, e eu também não tenho como pagar 53 euros. E eu preciso abrir uma turma de 100 mulheres. Vocês precisam resolver isso. E isso chegou na Trina, a filha da Dev. E eu disse para eles, eu preciso dos 100 livros, eu não tenho como levar 100 livros na minha bagagem, do Brasil para lá. Até porque a alfândega me pega e eu nem passo.
E eles estão lá tentando resolver essa dinâmica. Além do que, ontem a gente abriu a experiência do Lar Europa com várias mentoras de 6 países. Foi repostada até pela Trina. 6 países já estão avançando com a experiência do Lar, assim. E algo que o Senhor me revelou, que eu vou falar para vocês aqui. Tem algumas meninas que estavam tentando me puxar para dentro da caixa delas no espiritual, que eu trabalhei com elas na Europa, a gente foi lá, abriu a turma para elas, mas eu disse para elas, eu não posso ficar ligada a vocês. Vocês têm que avançar com a turminha de vocês, dentro da casa de vocês. Eu estou em outra fase. Não dá para eu puxar, como eu estou falando, o propósito é assim. Não dá para eu puxar o que vocês estão vivendo hoje para vocês viverem aquilo que eu estou vivendo. Ou vai atrasar meu propósito, ou vai frustrar vocês, porque vocês não estão na frequência que eu estou. Então, continuem aí, fazendo o propósito de vocês, na casa de vocês, tanto na Espanha como em Portugal, que eu preciso avançar para outros países. Eu não posso ficar presa só a Portugal e Espanha, eu tenho que avançar. O exército vai avançando, né? Quando você quer conquistar áreas, o exército não vai avançando? E eu disse para elas, eu amo vocês, a amizade continua, tudo bem, mas o meu propósito, eu não posso ficar parada só pensando em Portugal e Espanha, eu tenho que pensar no Afeganistão, no Sudão, na Angola, que eu preciso chegar lá. Eu tenho que avançar. E aí eu falei para elas, quem está com essa unção especial para continuar essa experiência do lar, avançando pelos países, é a Poliana. A Poliana recebeu isso da Dev, e ela está preparando as guerreiras dela, e eu estou no meio. E as meninas não querem que a Poliana venha para o lado de cá. Aí eu disse, então não posso. Com toda a estrutura que a Poliana tem para cá, eu vou ter que continuar com a Poliana cá. Propósito é assim. Chega uma hora que vai ter uma divisão, vai ter um rachazinho, que você vai ter que, balancear o carro. O carro não desalinha, você tem que fazer alinhamento e balanceamento, de vez em quando. Propósito é isso, sempre vai passar por um alinhamento e um balanceamento, e você vai continuar ali avançando. E você tem que ter direções muito claras. Muito claras. Isso é algo muito especial. Inclusive, tem uma pessoa aqui dessa mentoria, a Viviane, que ela teve revelações profundas comigo e com a Poliana. Sonhos assim, de sonho profundo, de a gente puxar mulheres assim, de dentro da água, para viver o novo. Mulheres que estão dentro dos seus lares, em outros países, se afogando. Então, eu não posso parar tudo para atender o desejo de apenas uma pessoa. Eu tenho que continuar avançando com o propósito, entendeu? O Senhor vai unir pessoas chaves para isso. Ele vai colocar pessoas que têm essa unção, que estão... Por isso que é tão importante, quando eu falo assim, você tem que caminhar com a pessoa que está já vivendo esse propósito. Sempre dizem isso, né? Quando falam de propósito, você tem que caminhar com a pessoa que está à frente no propósito, que está com o mesmo propósito que o seu, mas está um pouquinho à frente. Porque não vai frear aquilo que você está vivendo. Você vai conseguir avançar com pessoas que estão vivendo o mesmo propósito. Entendeu? O Senhor vai unir propósitos. Ele une pessoas, né? Então, vamos orar, que o pessoal já está saindo. Alguém quer falar sobre propósito, sobre alguma coisa sobre isso? Tranquilo? O propósito precisa avançar, né? Vamos lá. Senhor, nosso Deus, muito obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigada por esse tempo que estamos aqui, Senhor, nessa sala, aprendendo mais umas com as outras, Senhor. Muito obrigada por esses capítulos, foram essenciais para nós. Senhor, neste momento eu te peço por cada mulher que ainda está, assim, nesse momento ainda de dor, de gerar dor, em ter que trazer esses problemas à tona do seu casamento. Senhor, não estamos aqui para apenas passar por cima de algo, mas estamos aqui para trabalhar em cada um desses problemas e mexer nisso, muitas vezes faz com que gere mais dor, mas o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem segurado a nossa mão, o Senhor tem apontado o caminho, e nós te louvamos, Pai, por isso. Mesmo em meio à dor, nós estamos caminhando para rumo ao alvo. Pai, em nome de Jesus, fortalece cada mulher aqui, fortalece seus casamentos, seus esposos, cada um na sua área, cada um à sua maneira, cada um ao seu tempo. E, Pai, nós te pedimos, Senhor, pelas nossas escolhas. Te pedimos aqui pela Adriana, pela escolha que o marido dela tem que fazer por esses dias. Pai, tantas mulheres que precisam colocar no trono da graça, Senhor, as escolhas que seus maridos fazem e que se sentem inseguras por isso.
Que o Senhor possa dar segurança para elas, dar confiança naquilo que o Senhor tem trabalhado. Pai, em nome de Jesus, também te pedimos pelo propósito de tantas mulheres aqui. O propósito da Aline, o propósito da Suelen, o propósito da Tainá, o propósito da Poliana, o propósito também da Adriana Borges, da Janaína, da Rose. Pai, em nome de Jesus, vem sobre cada mulher. Cada uma delas, da Vanessa, da Karina, da Angélica, cada uma dessas mulheres, Senhor, aqui nós te colocamos no teu trono de graça. Da Deise, da Cristiana. Pai, em nome de Jesus, trabalha no coração de cada uma dessas mulheres. Faz com que elas possam romper, Pai. Chegar num ponto assim, numa bolha que precisa ser rompida. E que cada uma delas possam enxergar onde está o propósito delas. Filha, eu irei apontar o caminho de cada uma delas. Se elas me buscarem de todo o coração, se elas orarem a mim, eu responderei, diz assim o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a ter a ter clareza desse propósito, a receber sinais proféticos. Que o Senhor possa estar conosco todo o tempo, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos dar a segurança da tua presença todos os dias em nossa vida. E aqui, Senhor, tem mulheres especiais, com unções especiais. Aperfeiçoa essa unção sobre elas, Senhor. Que elas possam tomar posse do óleo que o Senhor tem derramado na cabeça delas, para elas caminharem rumo a um alvo e terem a clareza disso em seus corações. Que os propósitos que seus maridos têm possam ser um casamento entre o propósito delas e o propósito dos maridos. Que não haja nenhuma interrupção nisso. Que os maridos possam entender, compreender, também olhar e ajudar isso. Pai, nós te pedimos isso e eu te peço em especial também por mim. Meu marido ainda tem muitas reticências ainda ao meu propósito e ao meu chamado. E o Senhor tem me dito no meu coração, filha, tu vai abrir o caminho para ele passar. E é isso que eu tenho feito, eu tenho trabalhado para que o caminho do meu marido se abra, para ele passar. Obrigada, Senhor, por essa clareza que tu apresenta no meu coração. As terras que eu vou desbravar antes dele pisar, meu marido. E é assim, Senhor, que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. E o Senhor tem dado cada uma de nós, Senhor, a tua recompensa da tua presença aqui, entre nosso meio. O teu Espírito Santo tem falado com nós, cada um individualmente. Levanta aquelas mulheres que não conseguem orar ainda. Levanta aquelas mulheres que não conseguem ler o livro. Pai, em nome de Jesus, ajuda cada uma delas. Eu te peço neste momento, Senhor. Muito obrigada por essa aula de hoje. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meninas? Se deixar, eu passo o dia todo aqui falando. Amém. E a gente passa aqui ouvindo. Deus é bom, né? E vamos continuar. Nem chegamos na metade ainda. Chegamos no dia 10. A Gisela está aqui, porque depois, se Deus quiser, vai ser feito um livro dessa mentoria linda aqui. Um livro de apoio para as mulheres, para que elas possam ser abençoadas pelo Senhor, né? Amém. Então, meninas, amanhã, dia 11, não se percam sua saúde. E sexta-feira a gente tem aula de novo. Essas aulas estão sendo muito boas. Vocês estão com compartilhamento 10, assim. E aquelas ainda que não estão com coragem de falar, que o Senhor experimente no seu coração, você também abrir isso. Saiba que tudo que você transbordar, tudo que você falar, o Senhor ele vai dar mais. O azeite não cessa, não. O azeite só cessou, a botija acabou. E você fica se achando pequeno e incapaz. Eu não, eu digo, Senhor, faz a minha vida transbordar. O azeite nunca parar, assim, ó, descer toda hora. Descer. Isso são palavras que o Senhor vai lançando. Às vezes a gente vai buscar, não sabe nem da onde. Às vezes eu tenho que assistir minha aula de novo, porque eu não me lembro de nada. Eu fico, meu Deus, quem é que está falando aqui nessa live, Jesus amado? Me ajuda. Às vezes eu assisto minha live 2, 3 vezes de novo, vocês acreditam? Porque eu não tenho condição de assimilar as palavras que ele vai lançando na minha boca. Eu tenho que assistir, porque eu digo assim, meu Deus, o que foi isso que eu falei, Jesus amado? Então, você pode chegar nesse nível de propósito, se você buscar e você
Sempre, ó, buscou, lançou, buscou, lança. Dani, eu não tenho coragem, começa, arranja coragem de onde tiver. Vem com uma pessoa só, traz essa pessoa para tua casa, vem cá, vou falar da palavra de Deus para você. Eu sempre fui evangelista nata, né? Desde criança, eu dizia, eu quero ser uma missionariazinha para falar de Cristo para meus companheirinhos. Eu, desde criança, sou assim. Então, eu sempre falei da palavra de Deus, sempre. Então, eu fui estudar a palavra, eu fui me aperfeiçoar nela para ser liberado algo grande. Aí, meu marido, mas minha filha, tu precisa fazer alguma coisa agora com isso. E eu estou nesse caminho agora, né? O que eu vou fazer com isso? Que o Senhor tem dado. E você também é capaz de fazer. Todas nós, principalmente no nosso marido, a gente quer vencer pela força da nossa palavra, que é as experiências que a gente adquire da nossa mãe. Gente, pelo amor de Deus, tem misericórdia. A experiência da nossa mãe é dela, ficou lá. Vai ser um ponto para a gente trabalhar? Vai. Mas tem muitas coisas que o Senhor quer trabalhar diferente na nossa vida. E a gente fica buscando a vida de outras pessoas como parâmetro. É só para modelar mesmo. Modela e sai, modela e sai. Vem. Faz o teu modelo com o Senhor. Você é capaz. Você é capaz. Tá bom, gente? Então, eu amo vocês. Ninguém quer ir embora. Mas minha barraca fecha 9h30, se eu acordo com meu marido. Não tenho como passar disso. Beijo, meninas. Amo. Qualquer coisa, estou lá no grupo. A aula foi top. Eu tô no calor do Nordeste aqui, suando que